Amém. Muita alegria. Né? Hoje eu consegui entrar para a escola de... Mas não... Fazendo... Pai, cara, a internet é horrível. Poxa vida. Nesse momento que colocamos Senhor, como prioridade. Eu não aguento lá para cá. Pai, louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor é bom, sempre ser feito, a majestade é tua, a honra é tua, a glória é tua. Pai, diante da tua presença, Senhor, te entrego essas irmãs nas tuas mãos. Senhor, eu te entrego a tua filha, Senhor, que está designada a trazer... Teu lado, e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Seu coração, Pai, que nesta noite o Senhor possa jogar por terra toda, Senhor, Senhor, empecilho, barreira, pensamento ao contrário, Senhor, tudo que não provém de ti, Pai, que nesta noite seja, Senhor, jogado por terra, Pai, que possamos preparar os nossos corações e possamos guardar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Para quem não conhece, é Petriciane. Todas estão me ouvindo bem? Amém? Todas estão me ouvindo? Abaixa isso aí, eu estou no coisa aqui. Está nessa incumbência de trazer uma palavra do Senhor para vocês vidas nesse vídeo de hoje. E sem mais delongas, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, versículo 49 e 50. 40 da água, 10 a mesmo. Só mandou, tá? Deixa aqui. 1 Samuel. 1 Samuel 17, versículo 49 e 50. Amém? Todas acharam? É 1 Samuel 17, 49? É, capítulo 17, versículo 49 e o versículo 50. Ah, tá. Estava em 2 Samuel. Amém? Então, a palavra do Senhor. A epígrafe desse texto vai dizer que Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E diz assim: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Glória a Deus. Então, mais um irmão aí. Amados, essa é uma palavra que nós vamos estar aprendendo justamente sobre hoje. E você que está de posse aí do seu caderno, sua caneta, já anota aí a primeira aplicação que nós vamos estar aprendendo. É aprendendo com Davi a vencer os nossos gigantes. Né? A gente vai aprender nessa noite, justamente com Davi, a como nós vencermos os nossos gigantes. Porque todos nós temos gigantes, enfrentamos lutas diárias, né? E cada um de vocês sabe qual é o seu gigante. Eu sei qual é o meu gigante que eu preciso vencer. E existem algumas aplicações aqui que nós vamos estar aprendendo com Davi, como ele venceu o gigante, e existem aplicações que nós vamos colocar também para as nossas vidas, a como vencer, amém, os nossos gigantes. Amém? Então, vamos lá.
A primeira está aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, a primeira aplicação que nós vamos ver é a posição dos guerreiros. A posição dos guerreiros e a posição de Davi. A gente vai ver que os guerreiros, eles ficaram com medo, eles ficaram covardes, né, mediante a afronta de Golias. A gente vai ver aqui que foi por um período de 40 dias em que o gigante ele subia todos os dias para afrontar o povo de Deus, afrontar o povo de Israel. Então, a gente vai ver que esses guerreiros, que eles tinham a incumbência de estar ali na batalha, eles se amedrontaram, eles se reteram, né, e eles ficaram com medo. 40 dias esse gigante ficou afrontando. Então, a gente vai ver que Eliabe, Abinadab e Samar, que eram os irmãos de Davi, né, que eles também estavam ali na batalha, eles ficaram com medo. Olha quanto tempo que o gigante ficou afrontando o povo de Israel. Aí, a gente vai ver agora a posição de Davi. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 1 Samuel 17, 23. Estão todos aí comigo? Olha o que diz. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Davi, ele estava ouvindo toda aquela afronta. Agora pula para o versículo 26. E então falou Davi aos homens que estavam com eles, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Então, a gente vai ver a posição dos guerreiros e a posição de Davi. Davi, ele foi corajoso. Ele teve coragem. A gente vai ver que ele ouviu as afrontas do gigante e ele já estava no seu coração já planejando ir contra este gigante. Aqui, amados, eu quero já abrir um parênteses para as nossas vidas, que a gente pode, sabe, a gente não pode ficar covarde mediante as afrontas do inimigo. Porque às vezes vem muitas afrontas sobre as nossas vidas e às vezes a gente pensa que a gente vai ficar sem o chão, sem as pernas, e às vezes a gente recua. A gente tenta avançar, mas daqui a pouco vem a afronta. Aí, muitas das vezes, nós recuamos, mas a gente precisa aprender aqui como Davi, né? A gente não pode ter medo, a gente precisa ir adiante, porque o inimigo de nossas almas, ele vai tentar sempre nos parar. A intenção do inimigo vai tentar sempre parar para tentar tirar o foco, sabe? O nosso foco em Cristo, sabe? O nosso foco da nossa vitória, sabe? A gente vai ver que muitas das vezes, sabe, o inimigo ele vai vir hoje, vai vir amanhã, vai vir depois de amanhã. A gente não sabe. A gente vai ver aqui que 40 dias foi que o inimigo estava o quê? Afrontando o povo. Eu quero dizer para você que eu não sei quanto tempo você está sendo afrontado pelo inimigo. Eu não sei quanto tempo você está por essa peleja que você está passando, ou esse gigante está te afrontando, mas eu quero dizer para você que esse tempo de afronta vai acabar. E a gente precisa tomar a posição de Davi, ser corajoso e ir diante ele. Sabe? A gente não pode ter medo das afrontas do inimigo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele está, sabe, com os anjos ao nosso redor, sabe, nos guardando, nos livrando. E quem é maior do que o inimigo? É o nosso próprio Deus. Então, ele é que vai nos garantir a vitória. Amém? Então, a posição que nós precisamos ter é a posição de Davi, ser corajoso. Então, mas o inimigo está nos afrontando. Então, quais armas nós vamos usar? Quais armas nós vamos usar? E eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 17, do 38 ao 40.
versículo 38, diz assim: Esaú vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, ou seja, 5 pedras do ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. A gente vai ver aqui, né, que quando Davi ele se apresenta perante o rei Saul, porque a palavra do Senhor vai dizer que Saul estava com seu semblante abatido, porque a ideia do profeta, do rei Saul, era porque ele estava vendo eminente uma derrota. Ele estava vendo uma derrota. Então, o seu semblante, ele estava desfalecido. A gente vai ver isso lá no versículo 32. Que Saul, ele estava com o semblante desfalecido. Então, quando Davi ele se apresenta perante Saul, ele vai falar para Saul: olha, rei, não fique assim, não fique com o seu semblante desfalecido. E aqui eu já quero abrir um parênteses, porque muitas das vezes, amado, quando a gente está passando por muitas pelejas, o nosso semblante, às vezes, fica assim como o profeta Saul, como o rei Saul, perdão. Às vezes a gente fica com o nosso semblante desfalecido, às vezes as afrontas são tão tamanhas que às vezes a gente perde o nosso alvo, o nosso foco, que é Cristo. E às vezes a gente acaba olhando para as afrontas, a gente acaba olhando para as tribulações, assim como Saul ele estava olhando para as afrontas do inimigo, sabe? E aí, quando nós tiramos o nosso olhar do alvo, que é Cristo Jesus, e começamos a olhar para aquilo que está nos atribulando, aquelas todas as circunstâncias à nossa volta, a você que está nos ouvindo, a não tirar o seu olhar de Cristo. Não tire o seu olhar de Cristo, porque se a gente tirar o nosso olhar de Cristo, certamente nós vamos ficar assim como Saul, desfalecer o nosso semblante, vamos ficar tristes, vamos pensar que nós não vamos conseguir vencer. Quantas e quantas vezes a gente às vezes vem por uma batalha que chega na nossa vida e a gente pensa: agora eu vou morrer nessa prova. Não é verdade? Mas a prova que vem sobre a nossa vida é justamente para tratamento. Sabe, as afrontas que vêm é para crescimento. Aqui Davi estava em uma escola. O próprio Deus estava lapidando a vida de Davi. Então, se a afronta está vindo sobre a sua vida, saiba que tem tratamento de Deus para mim e para você. Sabe, o gigante ele não vai nos vencer, ele não vai nos matar. O gigante é justamente para nós avançarmos. Nós precisamos ultrapassar esse gigante. Mas vamos comigo aí adiante, né? Que armas usar? A gente vai ver que Davi, ele vai chegar diante de Saul. E Saul, ele era de guerra. Davi não tinha experiência de guerra, mas mesmo assim ele foi. Ele teve aquela coragem, aquela boa vontade de poder, sabe, pelejar. Aí a gente vai ver que Saul vai colocar as armaduras em Davi. E a gente vai ver que as armaduras elas eram sob medida para quem? Não para Davi, mas sim para Saul. E a gente vai ver aqui que Davi ele tenta andar com essas armaduras e ele não consegue. Então, Davi ele vai falar: não, peraí, rei, eu vou usar o que eu tenho. E como ele era um pastor de ovelhas, o que o pastor de ovelhas ele tinha? Apenas um cajado. Ele tinha um brinquedo que os nossos filhos e crianças usam, que era um estilingue. E uma bolsinha do lado assim, que era o alforje. Então, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai justamente se despir das armaduras de Saul e vai usar aquilo que ele tinha, que era o cajado e o alforje. Né? E a gente vai ver que com isso
lá na frente ele vence o gigante. Então, mas o que eu quero dizer, se você tem oração, então ore. Se você tem palavra, então vai contra o inimigo com a palavra, com a oração. Usa o dom que você tem. Use o talento que você tem para ir contra este gigante. Sabe, se você não tem o dom da palavra, então não tem que usar aquilo que não é seu. Use aquilo que Deus te deu. Se é louvor, então vai louvando contra esse gigante. Sabe, se é a palavra, então vai ministrando a palavra, vai ministrando a palavra. Sabe, se é a oração, vai tacando fogo nesse inimigo, no nome de Jesus, porque uma hora esse gigante vai cair. Use aquilo, o talento, o dom que Deus te deu. Não tente usar aquilo que você não consegue, aquilo que não cabe a você, mas aquilo que lhe cabe, use contra este gigante. Amém? Vamos Amém. Glória a Deus. Posso? Só falei. Seu irmão que levantou a palavra aí, quer falar, irmão? Sim, minha irmã. É só mesmo endossar um pouquinho o que a irmã já falou. Tudo que a irmã falou aí já está bem nítido, mas vou só endossar um pouquinho. Primeiro, nós temos que pedir discernimento a Deus para a gente identificar a afronta. Como assim, irmão Nélio? Identificar a afronta? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, fulano não quis falar isso, não, imagina, é coisa da minha cabeça, e a gente vai engolindo o sapo. E quando você vê, você está cabisbaixo como Saul, que o inimigo, primeiro, ele vai te derrotar no emocional. Primeiro do emocional vai ficar, arriadinho. Que você, ficando assim, você fica mais vulnerável e mais suscetível no caso, a cair quando o inimigo vier com todo vapor, certo? E a irmã falou muito bem a respeito do usar o que você tem, porque, na realidade, o rei Saul chegou, ele não fez por mal, ele queria dar o de melhor para Davi guerrear. Beleza. Só que a estratégia que Deus me dá, ele não dá para o irmão. A estratégia que deu para o irmão não serve para mim. Cada um, Deus age de uma maneira. É como a irmã falou, quem tem palavra, vai na palavra, quem tem oração, vai na oração, quem tem louvor, vai no louvor. Até porque, quando foi qual rio que eles abriram que os levitas foram na frente, né? Não foi aberto com nada, com cajado, com nada. Foi, os levitas foram com a água até a altura, né? Quase afogando eles, que aí sim o rio se abriu, o mar se abriu. Amém? Então, a gente tem que usar realmente o que a gente tem. Assim, primeiro de tudo, é pedir discernimento a Deus. O que Davi tinha? Uma funda, né? E aquele gigante, ele não... Primeiro, ele já falou assim, rapaz, isso aqui eu conjecturando agora, irmão Nélio, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, é Nélio que está falando. Caramba, eu já entrei, vamos traduzir para a nossa linguagem, já entrei na mente deles. Já acabei com o psicológico deles. Tanto que eles mandaram um menino para guerrear comigo. Olha só, tá ganha a luta. Foi isso que passou pela cabeça de Golias na época. Não sabendo eles que Deus ia usar Davi, como pode usar cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amado, eu gostaria que você abrisse 1 Samuel 17. Versículo 28. A gente vai ver que Davi... Por favor. Oi? Repete, por favor. 1 Samuel 17, versículo 28. Quando nós nos posicionamos, né, o inimigo ele tenta se levantar. E a gente vai ver aqui uma figura, nesse versículo, que tipifica o inimigo, que é Eliabe. A gente vai ver aqui, 1 Samuel 17, versículo 28. Né? A gente vai ver que quando Davi, ele tenta saber, quando a gente leu aqui no versículo 26, o que iria acontecer com quem vencesse o gigante,
quais seriam as recompensas, né? Que quem vencesse o gigante. Então, ele já sabia, Davi ele já estava com algo no seu coração. E a gente vai ver aqui que no versículo, justamente esse que nós vamos ler agora no 28, olha o que Eliabe ele faz. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha só que coisa interessante. Davi, ele se posicionou. Mas quando nós nos posicionamos, o inimigo também se posiciona. Se posiciona o quê? Contra nós. Né? A figura aqui de Eliabe tipifica o opositor, o inimigo. Então, muitas das vezes, o que vai acontecer quando nós tomamos a posição, sabe, sobre as nossas vidas, sobre alguma questão, o inimigo também vai tentar se posicionar. Mas para quê? Para tentar nos parar, para tentar nos amedrontar, para tentar fazer com que você recue. Porque, olha só, Eliabe, ele ficou ali muito tempo ouvindo as afrontas. Mas, isso aqui é interessante para nós entendermos. Olha o que o Espírito Santo está falando para nós. Ele ouviu a afronta do inimigo, do gigante, e ele ficou parado. Ele não quis tomar posição. Ele ficou recebendo todas aquelas afrontas. Ele foi um dos que não tiveram coragem. Mas aí se levanta um pequeno, um pequenininho, sabe? E toma coragem. Aí eu entendo também com essa palavra, Márcio. Porque muitas das vezes, quando às vezes nós nos posicionamos mediante algumas situações, até mesmo pessoais da nossa vida, ou até mesmo dentro das nossas igrejas, quando nós nos posicionamos, sempre vai ter um Eliabe que vai tentar nos parar. Sempre vai haver um Eliabe, mas a gente não pode ter medo dos Eliabes. A gente não pode, sabe, dar ouvido aos Eliabes da vida. Porque sempre vai ter alguém, por exemplo, algo pessoal. Vamos trazer para a nossa vida pessoal. Você está tentando planejar de comprar um veículo, digamos assim. Aí vai vir um Eliabe, né? Vai vir um Eliabe e vai tentar colocar palavras para tentar te desanimar de você comprar aquele veículo, ou de você comprar algum bem para você, ou de você fazer algo agora trazendo para nós dentro da nossa igreja. Às vezes você está vendo algo na igreja que precisa ser feito e ninguém está fazendo. Aí você pega para fazer. Aí vai se levantar, infelizmente, os Eliabes de dentro da igreja para tentar te impedir. Mas nós não podemos parar. Precisamos avançar. Os Eliabes não podem nos parar. As afrontas do inimigo não podem nos fazer recuar. Sabe? Porque isso vai acontecer, amado. O opositor vai sempre tentar se levantar para tentar nos parar. Mas, em nome de Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos prosseguir no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Agora, vamos adiante aí. Para ir para a batalha, não posso estar vazio. Olha que coisa linda, magnífica que o Senhor vai nos dar. Volta comigo lá para o versículo 40. Vamos lá para o versículo 40. Estou falando muito rápido, irmão? Amém. Olha o que diz o versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor. A gente entende que o alforje, que a gente vamos interpretar o texto aqui. Isso aqui é questão de interpretação, língua portuguesa. Quem gosta de português aí? Amém? Quem era bom em redação? Amado, olha, o Senhor, ele fala conosco na matemática da Bíblia, ele fala conosco na agricultura da Bíblia, ele fala conosco na vírgula que existe na Bíblia. Se a gente souber interpretar cada coisa que tem na Bíblia, a Bíblia ela é rica de informações, até na vírgula
o Senhor ele fala conosco. E olha o que a interpretação do texto vai dizer. Que o alforje, se o Davi colocou a pedra dentro do alforje, significa que o alforje estava vazio. Então, ele enche o alforje dele com pedra. Amém? E aí, tudo bem? Certo? Então, o que eu entendo? Que para eu ir para a batalha, para eu ir para pelejar contra o opositor, contra o inimigo, eu não posso estar com o meu alforje vazio. Eu preciso estar cheia, sabe? Eu não posso ir vazia para uma batalha. Porque se eu for vazia para uma batalha, isso eu já estou dizendo para o âmbito espiritual. Se eu for vazia para uma batalha, certamente eu vou perecer, amado. Vai me cansar. A batalha vai me cansar. Eu posso perecer. Mas se eu for com a minha vida cheia da presença do Senhor, porque a pedra aqui é uma pedra que ele tirou do ribeiro. Mas quem é a nossa pedra angular? É Jesus Cristo. Se eu for para a batalha com a pedra angular juntamente comigo, certamente eu vou vencer. Certamente eu vencerei. Então eu não posso estar vazia. Eu tenho que estar cheia da presença do Pai para eu poder pelejar. Sabe, eu não posso ir de peito aberto. Eu tenho que ir justamente na ordem do Senhor, na presença do Pai. Porque a gente vai ver que o próprio Davi, ele vai falar, quando Golias afronta ele, no versículo 45, vai dizer, olha, tu vens a mim com lanças de espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. A gente vai ver que ele ia contra o gigante na presença do Pai, mediante a presença do Pai. Então, eu não posso ir para a peleja vazia. Eu tenho que estar cheia da presença do Senhor. Aleluia. E que nesta noite, o Senhor Jesus ele possa te encher cada vez mais. Que este estudo possa te encher cada vez mais. Que possa te dar mais ânimo, mais coragem, sabe, para você poder enfrentar os seus gigantes, as suas batalhas diárias, porque todos nós temos batalhas diárias, mas eu preciso me alimentar todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui nessa terça-feira. Você está se alimentando hoje para ir amanhã para ir para a guerra. Aleluia. Você está se alimentando hoje, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã, você não sabe qual é a fruta que pode vir amanhã, mas hoje você está aqui se alimentando, e quando vier a tribulação, quando vier a perseguição, quando vier, sabe, um opositor, você vai ter pedra no seu alforje para atacar nele. Aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Desculpa, toda hora sobe meu dedinho, minha irmã. Irmã, a senhora bem disse, porém eu tenho algo a acrescentar com a irmã, ao nosso estudo, amém? Davi pegou 5 pedras, correto? O que isso quer dizer? Será que Davi não confiava em Deus e ele falou assim, não, eu vou levar 5 só para ter garantia, vai que eu jogo a primeira e eu erro, né? Eu acredito, não. Eu já vejo de uma outra forma, e se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, por favor. As irmãs, no caso, né? Me corrijam, por gentileza. O que acontece? Nós não sabemos o agir de Deus. A gente não sabe. A gente tem fé que ele vai agir. Amém? Agora, como e quando, a gente não sabe. Então, no meu entendimento, o que Davi fez de pegar 5 pedras era por quê? Aprove a Deus de agir na primeira pedra. Na primeira pedra ele já acertou Golias e já derrubou o gigante. Amém? Amém. Porém, poderia ser numa segunda. E aí? Se ele só tivesse levado uma pedra e na primeira ele não tivesse ou acertado ou acertado num lugar que não era... que não ia derrubar o gigante. Ele ia ser pego o quê? No contrapé. Então, o que eu entendo com isso? Que a gente tem que estar preparado. A gente não tem que tentar uma vez, não deu certo, então não era de Deus, não. Vou voltar para casa, porque não era para mim derrubar esse gigante, não. Não é assim. Então, a gente tem que persistir, sim. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Se Deus estiver conosco, a gente tem que persistir. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode.
Barulho. Ih, meu telefone. Uai. Estão me escutando bem? Sim. Eu não sei porque eu tava perto. Não, agora passou. Tu falou uma coisa assim tão interessante, gente, que minha mente chegou a rodar. Quando tu falou que quando a gente se posiciona para uma batalha, o diabo ele se posiciona também. Gente, isso é tão real, tipo, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque nem sempre ele vai se apresentar para o crente materializado, né? Às vezes ele vai soprar coisas no nosso ouvido, mas isso é muito real. Toda vez que Deus ele começa a desenrolar com um enrolo de uma chamada ou de alguma coisa para ser executada, porque a gente, na presença de Deus, a gente é como uma ferramenta, né? É como se fosse um edifício para ser construído e Deus ele tem a matéria-prima e ele nos usa como uma ferramenta. Então, nós somos ferramenta de Deus. Então, toda vez que Deus nos dá uma missão para executar e ele começa a desenrolar o rolo, o diabo ele fica mesmo ao derredor, querendo parar a obra. Na Bíblia a gente vê isso até na reconstrução dos muros, né? Me ajuda, irmã, que minha cabeça eu esqueço muito das coisas. Foi quando Neemias estava reedificando, não foi isso? Então ele usou pessoas para poder tentar parar. Na mesma forma que Deus usa alguém e posiciona aquela pessoa para executar algo, no derredor, o diabo também ele vai se levantar e ele vai se posicionar também para parar. E se a gente não tiver sabedoria, não é sabedoria também, é a palavra certa, discernimento espiritual para entender o nosso chamado, às vezes a gente para à toa, porque nem sempre o teu pastor, o meu pastor vai entender o nosso chamado, nem sempre o nosso esposo vai entender o nosso chamado, muitas das vezes aquela pessoa que está do nosso lado não vai entender o chamado, mas por isso que a gente tem que ter certeza da voz daquele que nos chamou. E todo crente, ele tem uma intimidade com Deus. E nessa intimidade particular que o crente tem com Deus, ele vai entender o que Deus chamou ele. Às vezes, o que para mim é bobeira, na vida da Nina é algo que Deus requer da vida dela. Uma coisa que Deus não... que tira a presença de Deus da minha vida fácil. É eu sentar para maratonar Netflix. De repente, para as irmãs, isso é uma bobeira. Mas para mim, não é. É uma coisa que me esfria. Então, assim... Ainda que tivesse alguém do meu lado e falasse assim, Vanessa, você está querendo ser super crente. Eu sei a voz do meu Deus. Eu tenho sensibilidade do Espírito Santo, um pouquinho de intimidade para entender aquilo que Deus requer de mim. Então, quando aí a irmã falando isso, eu viajei, gente. Falei, meu Deus, como que isso é tão real? Às vezes nas pequenas coisas. Então, só enfatizar que eu achei isso muito interessante. Da mesma forma que Deus vai te posicionar para executar algo através da sua vida, de retaguarda, o diabo também vai posicionar alguém para poder tentar te parar. Mas a tua intimidade com Deus e a tua sensibilidade com o Espírito Santo vai te dar certeza do teu chamado e aquilo que Deus te levantou para poder fazer. Muito interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lília, quer falar? Quer falar, Lília? É porque eu não... Foi. Eu não estava conseguindo tirar o microfone, ligar o microfone. Então, é interessante, né, que a Petri estava falando, aqui no verso 40, né, ele fala, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Aqui ele está deixando bem claro a posição dele, pastor de ovelhas. Ali já era uma preparação, nós sabemos que era uma preparação. Só que o interessante aqui também no versículo 28, que Eliabe diz assim, né, o irmão mais velho, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto?
algo que muitas vezes tenta parar o ministério, a vida do crente, são as críticas. Porque aqui Eliabe apontou. Por que que você não está cuidando do que você foi levantado para fazer? Mas ele foi levantado ali já por Deus, sim. Mas foi uma profissão legalizada para ele do pai. Mas já era a mão de Deus. Só que o que Deus tinha para a vida de Davi era algo ainda muito mais profundo. Então a crítica de Eliabe tentou impedir o que Deus tinha na vida de Davi. E se Davi ouvisse a crítica de Eliabe aí e voltasse para fazer o que ele deixou lá quietinho, porque foi o quê? Ele impulsionado pelo Espírito. Então vem também a sensibilidade. Nós que somos o povo evangélico, nós temos intimidade, nós temos que parar para ouvir, né, ser sensível à voz do Espírito, porque às vezes há uma necessidade de nós parar tudo que a gente está fazendo. Ué, mas isso daqui foi me legalizado a mim, mas às vezes é necessário a gente parar aquilo para poder prosseguir, para poder se cumprir uma promessa, porque se Davi não tivesse ido, né, a promessa do Senhor não ia cumprir na vida dele, então ele foi ter que ouvir a voz do Senhor, porque todo mundo se esquivava. Era ali pessoas que estavam à frente de batalha, eram guerreiros, experientes, mas ninguém queria assumir a posição de batalha. Aí Deus vai lá, fala, Davi, larga tudo que está aí, que das ovelhas eu cuido. Agora é necessário você ir lá e vencer aquela guerra. Então, às vezes, a gente deixa de entrar em campos de batalha porque a gente se preocupa com família, com esposo, com filho, mas não sabe muito. Enquanto a gente está indo lá fazer o que Deus tem nos mandado, o que Deus tem nos orientado para fazer, é Ele quem cuida. As ovelhas de Davi estavam guardadas, não aconteceu nada, porque enquanto Deus falou, Davi, fica aí cuidando das ovelhas, vinha o urso, vinha o leão, e ele matava. Mas teve um momento que o Senhor falou, deixa aqui que eu cuido, agora você vai lá, porque é uma necessidade de eu fazer algo com você diferenciado. Então, muitas das vezes, coisas que Deus ele quer fazer na nossa vida, extraordinariamente, e muitas das vezes não acontece por falta de atitude, porque a gente dá muito ouvido ao homem, à crítica, a coisas que nos paralisa. Então, assim, vamos ser mais sensitivos assim, à voz do Espírito. Olha, não, Deus agora está mandando eu ir. Não, Deus agora está mandando eu ficar. Então, que a gente venha a cada dia, assim, ter muita, assim, sensibilidade espiritual. É tremendo, Petri, esse estudo. Amém? Amém. Bom. Tá baixinho, Petri. Tá me O ouvindo? microfone. Tá um pouquinho baixo. Tá me ouvindo? Bem baixinho. Não sei se todos estão ouvindo bem. Todos estão me ouvindo bem? O áudio dela tá baixo. Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas está bem abafada a voz da irmã, está bem distante. Melhorou agora? Ainda tá baixo. Tá baixo ainda? Dá para ouvir, mas assim, baixinho. Dá para entender. Davi pegou pedras, mas a gente vai ver que ele acreditou com apenas uma pedra. Mas então, por que Davi pega 5 pedras? Vai lá para o livro de Samuel, capítulo 21. Avança lá para a 2 Samuel. Será que o fone não está preso em alguma coisa, não? Que eu estou escutando muito baixinho. De repente, o fone... O áudio deve estar tapado. Então, nossa, muito ruim. Muito bom. Acho que deu uma.
Não está vendo? Deu uma melhoradinha. Deve ser a conexão social. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 21. Ah, 2 Samuel. 2 Samuel. Você vai entender. 2 Samuel 21, capítulo 16. 21, 16, né? Amém? O que diz? Elisbe de Nob, que era os filhos dos gigantes, e o peso cuja lança tinha 50 ciclos de foda. Fingiu uma espada nova, interior com Davi. Todavia, no versículo 18, e aconteceu depois disso, que houve em Gade ainda outra peleja contra os filisteus. Então, se decai, o sucessista feriu Azaf, que era dos filhos dos gigantes. Eu vi 2 gigantes. Não estou ouvindo. Não. Não estou não. Tenta desligar o microfone e ligar novamente para poder ver se volta, irmã. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era conexão, porque teve uma hora que tentou aumentar. Uma hora que... Bom. Vamos melhorar? Fala a janela. Melhorou? Tenta falar bem alto para a gente poder ver se escuta melhorzinho. Está melhor agora, né? Conexão? Ah, agora sim. Agora sim. Estou quase na praticamente na janela. Deixa eu puxar a cabeça da Bíblia para cá. Então, olha só. Vocês conseguiram pegar aí a referência que eu falei para vocês? 2 Samuel. Pegar o 16, não é isso? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16. 21, 16, não é Isso. Aí olha o que diz aí. Elisbe de Nob, que era dos filhos dos gigantes. A gente vai ver aí primeiro gigante. Agora você pula. Eu não vou ler os versículos todos, não. Só vou ler a parte que me interessa. Pula para o versículo 18. 18. Isso. E aconteceu depois disso que houve em Gode ainda outra peleja contra os filisteus. Então se decai, feriu Azaf, que era dos filhos de gigante, segundo gigante. Certo? Agora, pula para o versículo 20. Houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem de estatura alta, ou seja, terceiro gigante. Agora, olha que interessante. Lá no próximo versículo 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade. Ou seja, a gente viu aqui 4 gigantes. Né? Isbenob, Zaf, um homem de estatura alta, né? E a gente vai ver quem? Depois, que Davi mata. Davi mata o gigante Golias. Então, a gente vai ver que esses gigantes aqui, eles eram irmãos de Golias. Então,
no total, são 5 gigantes. Então, por isso que Davi, ele vai pegar 5 pedras. Sabe que Davi já estava se preparando, porque se viesse um gigante, ele ia tacar uma pedra. Se viesse Isbenóbel, ele também ia tacar outra pedra. Se viesse Sartre, ele também iria tacar outra pedra. Se viesse outro gigante, ele ia tacar outra pedra. Ele já estava preparado para todos os gigantes que pudessem vir. Ele não só estava preparado para o gigante Golias, ele estava preparado para o gigante. Ou seja, isso trazendo para nós, amados, trazendo para nós, a gente não pode apenas tacar a pedra mediante aquilo que nós vemos. A gente tem que estar preparado até para as afrontas, a segunda lei, que vem depois. Porque a gente tem que estar preparado para a peleja, sabe? Não somente para aquilo que nós estamos vendo, mas a gente tem que estar preparado para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sábado, para domingo. Sabe, eram 5 gigantes. Eram 5 gigantes. E eram 5 pedras. E Davi, ele tira ali do vidro. Aí a gente vai ver que ele taca a pedra. Crava na testa. E o gigante, ele cai com o rosto. Agora volta lá para a primeira Samuel. O gigante, ele cai com o rosto aonde? Em terra. O gigante, ele cai com o rosto em terra. Isso aqui é interessante para nós. Porque, amados, quem já estudou física aí? Agora é a física falando conosco. Deus usando a física para falar conosco. A física vai dizer sobre uma coisa. Quem já jogou bolinha de gude aí? Já levanta a mão. Eu já joguei bolinha de gude. O que a gente vê? Para a gente entender o que aconteceu aqui com o gigante Golias. Quando a gente joga uma bolinha de gude, aquela bolinha vai com força, a outra bolinha impede aquela bolinha que foi atingida aí para trás, certo? Então, a lógica da física era justamente quando Davi taca a pedra no gigante, era para o gigante cair para trás. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o gigante, ele cai com o rosto para frente, em terra. O que a lei da física fala? Que a não ser que venha uma força maior contra aquela massa, ela vai fazer o quê? Uma trajetória ao contrário. Uma trajetória ao contrário. Eu tenho uma pedra. Era para aquela massa ir para trás. A não ser que ela veio para frente. Houve uma força maior. Amados, olha o que o Senhor está dizendo para nós. Eu taco a pedra. Davi tacou a pedra. Mas quem derrubou o gigante foi o nosso Senhor. O Senhor que lançou, sabe, bolinhas para cair para frente. A força maior era o Senhor. Então, a nossa função é tacar a pedra, porque quem vai derrubar o gigante é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Louvado e exaltado o Senhor. Ele é a nossa força maior. Ele é a nossa força maior, o nosso Senhor Jesus. Ele entendia que o Senhor estava com ele. Ele fala, eu vou em nome do Senhor. Então, quem iria garantir essa vitória era o próprio Deus, que estava comigo. Sabe, amado, o Senhor está comigo, Ele está contigo, Ele está com cada um. Basta a gente tomar tudo, tacar a pedra, porque quem vai derrubar esse gigante na sua vida é o Senhor. Sabe, nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Porque o impossível, o improvável, quem vai fazer é o Senhor. O Senhor vai fazer o improvável na minha vida. Bem? Quem quer falar alguma coisa? Irmãs, poxa, o estudo está tão maravilhoso, mas eu queria tanto. Eu estou tentando me esforçar aqui para entender o máximo. Eu perdi algumas coisas, mas depois eu não sei se a Jaque vai conseguir gravar.
E depois eu vou rever para tentar pegar algumas coisas assim, que eu não peguei, que eu tentei ouvir, mas eu não consegui ouvir. Se tivesse um fone, poxa, porque esse show tá muito bom. Mas eu não estou conseguindo entender tudo. Amados, essa é a palavra que eu quero deixar nessas aplicações, nessas nossas vidas, porque os de hoje têm uma para a gente ter a presença um pouco da vida como coragem. E o terceiro é o posicionamento. Ele teve isso tudo, teve a presença, teve a coragem e teve o posicionamento. Quando nós temos tudo isso, sabe, a gente não pode temer as ações. Pode temer as ações da nossa, porque as nossas bem. Mas o maior que está contigo nessa peleja. Peleja tem coisas que nós não vamos ter que pegar. Assim diz o Senhor. Amém? Eu quero desde já agradecer essa oportunidade, essa confiança que nos foi dada nesse vídeo hoje, para poder ter essa breve reflexão para nós. Irmã, é interessante, né, que a Petri estava falando a respeito de Golias, né? Ela explicando ali a respeito da física, que o certo, o correto, era ele cair para trás. Mas ele tomba para frente. Aí eu conjecturando agora, a Petri falando, gente, a nossa mente ela começa a voar, né? Assim, a viajar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, né? Todo joelho se dobrará. Aí Davi fala que ele iria em nome do Deus vivo, que a guerra não era dele, mas que o Senhor é o Senhor da guerra. E foi o próprio Deus que vem com a presença dele e tomba Golias. Aí eu imagino, ele não queria se render de jeito nenhum ao Deus, ainda ficou criticando, falando, né, afrontando ali Davi. E daqui a pouco aquela pedra, a mão de Deus pesa sobre ele de tal maneira. Aí imagina, para ele cair de frente, eu imagino que antes ele deve ter caído de joelho primeiro. Imagina aquele homem tão grande, caindo de joelho e depois tombando com a face na terra. Ele se rendeu também ao Senhor, mesmo não querendo, porque a guerra era do Senhor. Então, assim, é algo tão tremendo que Deus deu para Petri, né? Essa palavra, que nós não venhamos desanimar de nada, que ainda que aquele que tenta nos criticar de alguma forma, tentando paralisar ministério, vida, seja lá o que for na nossa vida com Deus, tentando abafar aquilo que Deus ele tem, que a gente venha estar sensível, né? E Davi ele foi para lá e até Golias se prostrou, até os demônios se prostram, se rendem, né? Então, fica firme, Petri, eu quero te agradecer, né? A tadinha da sua Sheilinha tá ali, ó. Não tá muito bem, aí na mente virou Petri. Então, Petri, quero te agradecer, nós te agradecemos aí pela tua presença, por você se permitir ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Foi tremendo o estudo, que Deus continue te abençoando aí em nome de Jesus. Nós vamos levar esse estudo aí, porque a gente não pode parar, não. A palavra de hoje foi incentivar, a gente tem que, né, a cada dia mesmo nos revestir, não podemos parar, não. Temos que ter essa valentia, ser forte, ser corajoso, ser valente e se preparar, né? Como disse aí, essas 5 pedras, né, Petri? Pelo que eu entendi, a gente já tem que estar com elas preparadas para os leões que vão se levantar, os gigantes que vão se levantar lá na frente. Então vamos se revestir, povo de Deus. É Jesus falando hoje, hein? Se reveste para o que está por vir aí na frente, porque pode aos nossos olhos não ser fácil, ser algo muito grande que a gente não consiga, né, combater, mas a guerra é do Senhor. O Senhor é o Senhor da guerra. Né? Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Ah lá, ó, a Jaque quer falar. Fala, Jaque. Gente, eu já estava com saudades. Olha, é muito bom. É muito bom. Muito Só eu que estava com saudade. Tá dando retorno aí, Nelly. Desliga seu microfone para ver. Estão me ouvindo? Agora sim. Só eu que estava com saudade ou tinha mais alguém com saudades? Todo mundo.
Uma Gente, semana foi uma eternidade. 2 versículos aqui que me chamaram muita atenção. Eu vou rapidamente pedir para alguém estar lendo aqui para mim, até mesmo por conta do problema de visão, né? É o versículo 20, que fala sobre Eliabe. Ouvindo Eliabe. Me ajuda aí, povo de Deus. E ouvindo Eliabe. Acho que é o 28. Seu irmão. Falar que ele tem. E acendeu-se a ele Eliabe contra Davi. E disse: por que você fez? E assim achaste aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua precisão e a maldade do teu coração. Desejo para você mesmo. Foi o primeiro versículo que me chamou muita atenção, na questão de que Eliabe, ele se coloca ali como alguém para poder tentar oprimir, né, Davi, como realmente o acusador ali, apontando os erros de Davi, como se Davi estivesse errado, né? E ele querendo atrapalhar ali Davi, ele começa a querer se mostrar preocupado com as ovelhas, coisa que antes ele não era. Estava tentando apontar. E o outro versículo aqui, ele está tentando apontar. E o outro versículo é o versículo 33. Alguém pode ler para mim? 33? Porém, amém, pode ler. Pode ler, eu já li já. Amém. É o qual? 30? 33. 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O que a gente tem que entender com isso, que eu estava aqui meditando enquanto a irmã falava, é que Satanás, quando ele quer atrapalhar a missão que o Senhor nos confia, primeiro ele chega todo, né, mostrando mesmo que não está de acordo, que não, ele tenta nos apontar. E nesse segundo versículo, ele me mostrou, tipo assim, não, Davi, você não pode. Poxa, você é um menino. Você é moço. Vocês também? Tá. Alguém ligou o microfone? Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Então nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando o inimigo das nossas almas ele não consegue de uma maneira, ele está vendo que não dá certo daquela maneira, ele vai tentar usar de outra maneira. E às vezes levantando, né, pessoas que aparentemente estão se preocupando com a gente, para tentar nos fazer desistir da missão que o Senhor nos confiou, né? Poxa, não, olha só, você não merece estar passando por isso, olha só, solta. Eu sou prova viva disso, né, Lilian? Eu estou numa missão aí que, no primeiro momento, teve muita gente batendo de frente para poder fazer com que eu desistisse da missão. E eu sempre observando, sempre vigilante. E aí, quando o inimigo ele vê que ele não consegue dessa forma, ele tenta nos ganhar com elogios, tá? Olha, você tem que se cuidar. Olha só, você não pode. Poxa, você precisa se cuidar também. Aí isso me leva lá atrás, quando Jesus, numa certa ocasião ali, ele conversa com os discípulos e ele fala o que ele vai passar. E Pedro, né, que antes tinha sido usado pelo Espírito Santo de Deus, momentos antes, Pedro, naquele momento, fala para ele assim: mestre, não, eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. O Senhor não precisa passar por isso. O Senhor não vai passar por isso. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Alguém lembra?
Qual foi a resposta de Jesus para Pedro nesse momento? Atrás de mim, Satanás. Exatamente. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque às vezes é bom a gente se sentir cuidado, às vezes é bom a gente se sentir protegido, mas a gente tem que ficar vigilante se aquela proteção realmente, se aquele cuidado está vindo de acordo com a vontade de Deus, ou se não é mais uma artimanha de Satanás para tirar o nosso foco da missão que o Senhor nos confiou. Amém? Se deixar, a gente continua falando, né, Lilian? É isso, povo de Deus. Amém. Petri, quer falar alguma coisa? Não, só eu queria inventar também. Se você quer falar do país, aí não consegui acompanhar o vídeo, mas eu quero que você faça isso. O seu áudio não tá saindo. Bom, Agora sim. então, eu estou falando que eu quero começar. Tá, Glória? Sempre tá mandando para você. Amém. Sempre tá mandando. Meninas, hoje eu acho que a internet também faltou luz aqui no Amapá. Pelo menos aqui em casa faltou. Acho que é isso que tá muito ruim. Eu pensei que hoje eu não ia conseguir fazer o estudo. Agora tá dando microfonia. Gente, vamos encerrar então. Vamos estar em oração, né? Encerrando. Louva a Deus pela vida de cada uma de vocês, as nossas vidas no Senhor. Estudo benção, que Deus continue te abençoando, Petri, em nome de Jesus. Terça-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. Se o Senhor não voltar antes, estaremos aqui. Amém? Vamos então estar orando. Petri, vê alguém aí para orar. Indica alguém aí para orar. Quem vai orar aí para terminar, em nome de Jesus. Irmã Joelma. Aí, irmão Nélio, viu, irmão Nélio? Varão Nélio ora para terminar, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado, Deus. Obrigado primeiramente pelo dom da vida. Obrigado por ter nos permitido viver mais esse dia abençoado ao qual o Senhor nos fez. Obrigado também, Senhor, por mais essa oportunidade de tudo para nós aprendermos mais a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Obrigado por se fazer presente nesse estudo e se fazer presente em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento para aplicar da maneira que o Senhor quer. Ficar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Cadê aquela fotinho para registrar esse momento? Aí, Jaque. O Ed. Não sei nem para onde eu olho. A câmera, ué. Aí, né? Já tirei a minha. Eita, Glória. Eu nem tento tirar, eu não sei, não consigo. O pessoal Apanho. nem percebeu, eu estava tirando também. Ah, Um prazer, irmão. Deus abençoe grandemente a vida de cada um possa ser na boleta. Olha lá, ué, ficou com vergonha agora? Fala, paz do Senhor. ô, meu amor, paz. Meninas, ó, beijo grande no coração de todos. É muito bom. Amém.